Vamos lá, meu segundo ano, nossa aulinha hoje é de redação. Nós vamos falar de quê? Das ortografias. Quando nós falamos das ortografias, nós falamos das letrinhas que fazem parte do alfabeto, que é dividido em quê? Em vogais e em consoantes. Então, vamos lá. Já que nós vamos falar da ortografia, nós vamos falar do emprego das letrinhas aí, ó, dessas duas letras, o G e o G. Nós falamos também o quê? G e J, não é isso? Então, nós temos que prestar bastante atenção, porque essas duas letrinhas, elas podem nos confundir tanto no som como na escrita. Então, quando nós aprendemos as ortografias, nós aprendemos o quê? A falar melhor, a entender o som e a escrever. Portanto, vamos lá, ó, essas duas consoantes. Assim como várias outras letras apresentam algumas regras, vamos conhecer a dessas aí, ó. Fiquem atentos, tá bom? Então, vamos lá. Ó, usamos a letra G para os substantivos terminados em agem, igem e ugem. Olha só, toda vez que vocês forem escrever algum substantivo, ó, que terminem com essas letras aí, ó, pode ser que tenha o som de G, mas você já está sabendo que você vai escrever com o G de gato e não com o G de jaca, certo? Como miragem, coragem, barragem, ferrugem, vertigem e outras também. E para as palavrinhas terminadas em ágil, égio, ígio, ógio e úgio. Se ligue, ó. Toda vez que você ouvir palavrinhas com essas terminações, você já sabe que a escrita é com a letra G. Ó, G de gato, não é? Vamos lá? Como contágio, privilégio, litígio, relógio e refúgio. Quando a prof fala essas palavrinhas, dá um som de quê? De G ou de G? Dá um som de G, não é? Não é verdade? Mas agora vocês já sabem que tem essas regrinhas aí. Então, se prestar atenção, todas essas terminações, vocês vão aprender que é com a letrinha G e não com a letrinha J, que nós falamos G, certo? Já no emprego das letrinhas G e G, G e G e G, nós vamos ver agora o J, ó. Usamos a letrinha J, ó, em algumas palavrinhas terminadas em já, ó. Quando terminar J-A-R, você já sabe que é J, não é G. Então, por exemplo, viajar, arranjar, despejar, tá vendo? Não é com G, é com J, ó. Nas palavrinhas de origem tupi também, africanas ou árabe, ó. Lembra quando a gente falou lá das palavrinhas diferentes? Ó, das origens das palavrinhas? Ó, jiboia, pajé, manjericão, monge, canjica, todas elas têm um som de G, mas se escreve com o quê? Com J, não é? Então, vamos lá prestando atenção. Nas palavrinhas derivadas também, ó, de outras que já apresentam a letra J, como, por exemplo, loja, lojinha. Não muda, se escreve com a mesma letra, com o J. Laranja, laranjeira. Ó, você fala laranja.
Ó o som. E laranjeira. Olha como muda o som. Mas você tem que ficar atento que se escreve com o J. E loja. Ó, loja. Olha o som agora, lojinha. Olha o som. Fique atento, que se escreve com J. Ok, meus amores? Se ligue aí. Fiquem atentos. Façam a leitura do texto que tem lá no livro de português. E fiquem atentos na diferença das palavrinhas com a letra G e com a letra J. Tem o som, mas agora você já conhece essas dicas aí, ó. Essas dicas mágicas que faz com que a gente pronuncie a palavra, mas escreve corretamente. A gente pode trocar o som, mas na escrita a gente não vai mais trocar, porque já sabemos essas regrinhas aí. Vamos lá para o nosso comercial. O coronavírus, proteja-se. Lave as mãos depois de tossir ou espirrar. Quando cuidar de alguém doente, antes e durante e depois de preparar alimentos, antes de comer, depois de usar o banheiro, quando suas mãos estiverem visivelmente sujas, depois de lidar com animais ou seus excrementos. Ok, meus amores, fiquem atentos, se cuidem. O Seduca 100% nas informações. Vamos agora para a nossa próxima aula. De quê? Quem sabe de que é essa aula aí? Será que alguém gosta aí de ficar sabendo das nossas histórias, das nossas culturas, das nossas tradições? Então, vamos lá, meu segundo ano. Olha só, a Pro trouxe aqui, ó, esse tópico, as crianças de lugares diferentes. Vocês sabem o quê? Que o nosso país é um país o quê? Misto, não é? De povos diferentes. Então, o povo brasileiro é a união de 3 povos. Ó, o índio, tá vendo aí? Os brancos, que são o quê? Os portugueses. E os negros, que são o quê? Os africanos. Muito bem. Então, vamos lá. Os índios foram o quê? Os primeiros habitantes do Brasil, não foi? Vocês lembram disso? Lembra sim. Já o quê? Os brancos, os europeus, foram os principalmente, não foi? Os portugueses aí foram eles. E cá, os africanos foram os negros trazidos para trabalhar como escravos. Pois é. Não é isso? Da mistura desses 3 grupos se forma o quê? Uma grande população brasileira. E essa população brasileira é bastante o quê? Mista. Por quê? Porque tem diversos grupos humanos. Sem falar ainda das imigrações de outros povos, como quais? Os alemães, italianos, japoneses, libaneses, chineses e outros. Fiquem atentos que agora vocês vão conhecer um pouquinho de cada uma dessas crianças, de cada um desses lugares diferentes, ok? Então, vamos lá. As crianças indígenas. Falar hoje de índios no Brasil significa falar de uma diversidade de povos, habitantes, originários das terras conhecidas na atualidade como continente americano. São povos que já habitavam há milhares de anos nessa terra, muito antes da invasão dos europeus, da europeia, dos europeus. Então, todo mundo já sabe que nós temos o quê? Uma grande, não é, contribuição dos índios na nossa cultura, nas nossas vivências, nas nossas histórias. E quando crianças, os índios tinham também, e tem ainda,
suas separações. As meninas sempre aqui, ó, brincavam com bonecas de argila, aprendiam a plantar, a fazer os objetos de cerâmicas. Seus animais de estimação são e eram o coati, o japoti e o macaco. Olha só, tá vendo? Como cada uma tem a sua forma de brincar e de aprender. Vai crescendo e vai aprendendo as suas vivências. Já os meninos, eles gostavam de brincar de petecas, de pular, de nadar, de subir em árvores, imitando assim os adultos e brincando com os animais. E essa história segue até hoje, mesmo com suas diferenças de vivências, mas eles ainda têm a cultura deles e as tradições deles, seguindo o líder da tribo, seu chefe, como os médicos, o cacique e o pajé. Veja só como é que ele se veste, como são as alimentações dele. Vocês lembram disso tudo? Pois é, são crianças que vêm o quê? Se tornando adulto e trazendo suas histórias para nossas vidas, para nossas informações, e que não fique sem contribuir com sua história, com suas vivências para nós, que temos hoje o que? Um mundo misto desses três povos. Então, vamos lá agora. E as crianças europeias e afro-brasileiras? Europeias, você já sabe, não é? Que é o povo europeu. Muito bem. Quem aí disse que não? Pois é, olha só. A vinda e a vida das crianças europeias eram bem diferente da dos índios e africanos. Quando vieram para o Brasil, trouxeram os brinquedos e brincadeiras, como a pipa, os jogos de botão, o peão, as brincadeiras, como a amarelinha, a puxa-corda. Então, eles também, dentro de várias coisas que viveram, deixaram suas contribuições e deixam até hoje, ó. Dentre os diversos povos que foram ao Brasil, foram os europeus que exerceram maior influência na formação de cultura brasileira, principalmente os de origem portuguesa. Por quê? Olha só, foram eles que trouxeram o quê? Como a gente aprender a falar, como a gente aprender a escrever. Foram eles que trouxeram várias coisas para nós. E os afro-brasileiros? Por que afro-brasileiro pro? Porque a mistura do africano com brasileiro. Olha só, então chamamos de afro-brasileiros. Pois é, as crianças africanas, com suas diferenças ao se vestir, cheio de colares e roupas maravilhosas, os meninos aprendiam com os adultos a tocar instrumentos e a fazer batucada. Quem não gosta aí de uma batucada? Todo mundo gosta, não é? Quem não gosta aí de tocar? Todo mundo tem suas culturas, não é? Diferenciadas, mas ricas. Eu, por exemplo, amo tudo dos três. Cada um com sua diferença, mas cada um com a sua história rica, não é? Então, vamos lá. E as meninas com seu charme nas pulseiras, nos colares de sementes, panos coloridos, é cada estampa linda, não é? Pois é, tudo de origem o quê? Africana. Aqueles tecidos na cabeça, na cintura, no ombro. Pois é, todas essas riquezas
são vistas e vividas até hoje nas nossas vidas, porque os africanos contribuíram muito na cultura brasileira e em grandes aspectos como a dança, a música, a religião, a culinária e o idioma. Pois é, principalmente na culinária baiana, não é? Todo mundo adora uma moqueca, todo mundo adora um vatapá, um caruru, aquela mistura com o dendê. Então, meus amores, fiquem atentos, prestem atenção nas aulas, estude bastante, porque já já nós temos nossas avaliações. Lembrando que amanhã a Pro quer as atividades, viu? Tudo feitinha, tudo organizada. Se ligue. Temos aí, ó, nosso diário, caderno de história, livro de português, página 87. E o diário é para ser feito no dia 30/7/2020, na data de hoje, ok? A equipe se educa 100% com a educação. Um beijo, saudades de vocês!